Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu querido ouvinte. Estamos aqui com este momento de devocional e de culto a Deus. Convidamos você para, neste momento de atenção, querer ouvir a voz de Deus. E nós começamos ouvindo a voz de Deus com a leitura da palavra, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Pai de amor, Criador dos céus e terra, de todo o universo. Em nome de Jesus, agradecemos por este momento de estudo da Tua palavra, de reflexão na verdade da Escritura Sagrada. Clamamos, Deus, por cada um de nossos irmãos, por cada uma de nossas famílias. Agradecemos, Deus, por esses irmãos e irmãs ao mesmo tempo. Também, Senhor, clamamos por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país. Clamamos, Deus, por todo o nosso planeta, nestes dias de conturbação. Em nome de Jesus, Senhor, assiste-nos, abençoa-nos, dá-nos o entendimento e a humildade para vencermos os dias maus. E, acima de tudo, confiarmos piamente no Senhor. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando, nesta primeira parte, nós vamos ouvir uma bela canção com nossa querida irmã Viviane César. Amém. Que a unção de Deus esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos realmente ser igreja do Senhor e fazermos diferença como igreja, louvarmos ao Senhor também com os nossos atos, sendo uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor e também para os que estão longe, que o Senhor possa derramar a sua unção sobre as nossas vidas. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra
vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Graças a Deus por esse instante de adoração, por esta bela canção com nossa irmã Viviane, e queremos prosseguir lendo agora o texto da palavra do Senhor para a nossa edificação, com a mensagem Quero ser uma bênção. E o texto é o de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5, que eu leio. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém. Salomão nos ensina assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Ou seja, o que temos para fazer deve ser feito já e com entusiasmo. O que devemos fazer deve ser feito agora e bem feito. Não devemos postergar. Não é bom deixar para depois o que devemos fazer agora. E esta foi, com certeza, a compreensão de Abrão, conforme o texto diante de nós, Gênesis 12, de 1 a 5. Deus chama Abrão, dá-lhe uma ordem, e a ordem é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus faz sim, Deus dá-se uma ordem e também lhe faz algumas promessas. As promessas são: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E Deus completa fazendo apenas uma exigência: sê tu uma bênção. Este é um texto da Escritura Sagrada, ricamente explorado em mensagens, em estudos, em devocionais. Mas o que me chama a atenção aqui, neste momento, é a atitude de Abrão diante da ordem divina, que é a ordem divina: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Qual foi a atitude de Abrão? Observe comigo aqui o versículo 4. Diz: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Foi como que se Abrão conhecesse a sábia instrução de Salomão: tudo quanto te vier para fazer, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais,
não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Foi como se Abrão avistasse logo ali a terra prometida. Partiu, pois, Abrão, numa atitude de fazer agora, e fazer bem feito, e fazer com entusiasmo. Partiu, pois, Abrão, em obediência plena a Deus, não somente para atender a ordem divina que é sai da tua terra, mas pela fé satisfazer a exigência feita. E a exigência feita foi: sê tu uma bênção. Abrão responde com atitude. Abrão toma iniciativa. Abrão obedece. Partiu, pois, Abrão. Quero ter a mesma atitude de Abrão. Quero fazer minha a fé de Abrão. Quero fazer minha a obediência de Abrão. Quero, sim, ser uma bênção. E por isso que estamos aqui com este texto. Quero ser uma bênção, numa atitude de obediência a Deus. Partiu Abrão de Harã, sim, em obediência a Deus. E essa obediência de Abrão está ligada à sua família. E aqui tem algo extraordinário que pouca gente observa e quase ninguém comenta. É o seguinte: o chamado de Abrão foi antes deste famoso registro em Gênesis capítulo 12. Para entender isto, devemos ler alguns versículos anteriores, ou seja, aqui nos últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis, o versículo 26 a 32, que leio agora. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Observem, meus irmãos, meus queridos ouvintes, que originalmente Deus chamou a Terá, pai de Abraão. Diz o texto, no versículo 31, que Terá, pai de Abrão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Eles significa parte da família de Terá, descrita aqui na seguinte composição. Terá, o patriarca, o texto nada diz sobre a esposa de Terá. Abrão, seu filho, que fará toda a diferença nesta linda história. Sara, sua nora, que é esposa de Abrão. E Ló, seu neto. Ló era filho de Harã, o falecido filho de Terá, portanto, sobrinho de Abrão. Harã faleceu em Ur dos Caldeus, quando seu pai Terá ainda era vivo. Naor, o outro filho de Terá, ficou em Ur dos Caldeus. Mas Terá não chegou a Canaã com sua filha, com sua família. Ele viajou cerca de 950 quilômetros, margeando o rio Eufrates, o chamado Crescente Fértil, aquela região, e parou em Harã, uma cidade com o mesmo nome de seu falecido filho.
Não sabemos as razões por que Terá preferiu ficar em Harã e não continuou sua viagem, a sua jornada até a terra de Canaã. Diz o texto para nós que Terá e sua família foram até Harã, onde ficaram, versículo 31 do capítulo 11. Fixaram residência ali e viveu Terá até os 205 anos. A narrativa de Gênesis encerra a história de Terá aqui, em Gênesis 11, 32. Mas um ponto muito interessante que eu quero observar aqui, além da chamada de Abrão, que foi muito antes de Gênesis 12, é que Terá ainda era vivo quando o seu filho Abrão partiu de Harã rumo à terra prometida. E quero aqui justificar e confirmar com as seguintes razões. Primeira razão, segundo o texto de Gênesis 11, versículo 32, está aqui encerrando a narrativa acerca dos descendentes de Sem, que começa no versículo 10 do nosso texto de Gênesis 11. O assunto iniciado em Gênesis capítulo 12, que nós acabamos de ler, que lemos no início da nossa mensagem, não significa uma sequência cronológica e imediata, conforme também nós encontramos outras partes da Escritura que têm este mesmo comportamento. Ou seja, que ainda, a bem da verdade, esta é aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, o segundo grupo, o segundo grande grupo da divisão do livro de Gênesis, mas que não entramos tanto em detalhe. Bem, a segunda razão é fácil de entender da seguinte forma. Quando Abrão nasceu, seu pai Terá tinha 70 anos, Gênesis 11, 26. E quando partiu para a terra de Canaã, Abrão tinha 75 anos. Ora, 70 mais 75 são 145 anos. Conclusão, a idade de Terá, quando seu filho Abrão partiu para a terra de Canaã, era de 145 anos. Terceira razão, muito ligada a esta. Terá morreu aos 205 anos. Gênesis 11, 32. Logo, Abrão tinha cerca de 130 anos quando seu pai morreu e ele já vivia em Canaã cerca de 60 anos. Eu digo isto porque muita gente diz que quando o seu pai morreu, então Abrão sentiu-se desobrigado, etc. e tal, e foi para Canaã. Não é verdade. Uma quarta e última razão, também muito simples. Observem comigo. O registro bíblico é claro em capítulo 12, versículo 1 aqui de Gênesis, quando disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Certamente foi muito penoso para Abrão, somente com a sua esposa Sara e com seu sobrinho Ló, sair de Harã, da sua terra, deixar a sua parentela, deixar a casa de seu pai, pois Terá ainda era vivo. Abrão deixou a casa de seu pai, em estrita e perfeita obediência a Deus. Eu quero ser uma bênção, sim, como Abrão foi, em obediência a Deus. Quero ser uma bênção como Abrão, numa atitude de obediência a Deus, a favor dos outros. Observem comigo, por favor, 12:1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 12:2. Sê tu uma bênção. 12:4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor.
É verdade que Deus revelou e prometeu a Abrão: te abençoarei, te engrandecerei. Mas não existe privilégio sem responsabilidade. Deus lhe deu um grande encargo, uma grande responsabilidade: ser tu uma bênção. Não sabemos quantos anos ficou Abrão com seu pai em Harã, desde que chegaram de Ur dos Caldeus. Não sabemos os motivos que levaram a Terá fixar residência em Harã, quando o seu destino era a terra de Canaã. Mas sabemos sim, meu querido irmão, meu querido ouvinte, que Abrão obedeceu a Deus e partiu. Partiu Abrão. Foi uma viagem de mais de 600 quilômetros, com destino a Canaã. E acredito mesmo, que a motivação maior dessa obediência de Abrão foi a responsabilidade assumida: ser tu uma bênção. Uma bênção para ele mesmo, em obediência a Deus, é claro. Uma bênção para a sua família. Ela é pequena, mas vai crescer muito, será inumerável, será como as estrelas do mar, garantiu o Senhor para ele. Mas principalmente, uma bênção a favor dos outros. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Partiu, pois, Abrão, resoluto, com destino certo. E é como eu compartilhei no início. Foi como se Abraão conhecesse a sábia instrução de Salomão: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Partiu, pois, Abrão, como se avistasse logo ali a terra prometida. Partiu, pois, Abrão, numa atitude de fazer agora, e fazer bem feito, e fazer com entusiasmo. Partiu, pois, Abrão, em obediência plena, não somente para atender a ordem divina: sai da tua terra, mas pela fé, satisfazer a exigência que Deus fez. Sê tu uma bênção. Abrão responde com atitude. Abrão toma a iniciativa. Abrão obedece. E tudo isso a favor dos outros, ou em favor dos outros. Estevão, o célebre diácono, em Atos 7, verso 2, diz que o Deus da glória apareceu a Abrão. É verdade. E Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E Abrão foi. Partiu, pois, Abrão, não por coação, mas por atração. A terra de Deus, a terra de Canaã, era melhor que a terra de Ur dos Caldeus, muito melhor do que a terra de Harã. Partiu, pois, Abraão, não arrastado, não à força, mas atraído. O dever de ser uma bênção, ser tu uma bênção, era maior que a desobediência, era maior do que a inércia ou o comodismo ficando em Harã. Sim, Deus não nos arrasta, Deus não nos toma à força, Ele nos atrai com as bênçãos prometidas da mansão celestial, com as bênçãos reveladas no Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero ser uma bênção, por isso que eu reafirmo, quero fazer minha a atitude de Abraão, quero fazer minha a fé de Abraão, quero fazer minha a obediência de Abraão, quero sim ser uma bênção. E observo com você que os versículos 4 e 5 são notáveis, e eu leio outra vez. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos
quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes nasceram, lhe acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. O versículo 1 diz: vai para a terra que te mostrarei. Abrão não deu um tiro no escuro. Abrão não lançou-se à sorte. Abrão não viajou a ermo. Abrão simplesmente ouviu Deus. Vai para a terra que te mostrarei. Atenção, artigo definido. Não uma terra, com artigo indefinido. Abrão não conhecia essa terra, é verdade, mas sabia que era a terra de Canaã. Isso havia sido já revelado antes a seu pai, segundo o texto que lemos, Gênesis 11:31. E agora a ele, mais uma vez, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, a fim de ser uma bênção, conforme o mandado do Senhor. Diz o texto no versículo 5, partiu Abrão com a sua família, esposa e sobrinho. Partiu Abrão com todos os bens que havia adquirido. Partiu Abrão com as pessoas que lhes acresceram em Harã. Abrão era nômade, peregrino, é verdade, mas não estava perdido. Ele não estava desorientado. Ele tinha a direção certa, que era a terra de Canaã. Diz o texto, partiram para lá e lá chegaram. Quando eu argumento assim, meu querido irmão e ouvinte, não estou diminuindo a fé de Abraão, absolutamente. Mas ele não saiu a ermo, zigue-zagueando à procura de algo incerto, de uma terra incerta. Pelo contrário, ele partiu com fé, em obediência, rumo à terra de Canaã, que ele não conhecia, e lá chegou para ser uma bênção. Concluindo, ainda que tenhamos outros tantos argumentos fortes no texto, inclusive, mas concluindo, aprendemos que Deus chamou a Abrão: sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei. E Deus disse para Abrão: sê tu uma bênção. E acrescentou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso chamado é para ser uma bênção também, tal qual foi para Abrão. Mas primordialmente, o nosso chamado é para a Canaã celestial. Não conhecemos lá, não conhecemos a Canaã celestial, é verdade. Mas aqui vivemos como peregrinos, pois somos cidadãos dos céus. Abrão tipifica muito bem nossa caminhada rumo à Canaã celestial. E sabemos o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, disse Jesus para nós. Vamos orar com gratidão, porque temos o chamado rumo à terra de Canaã, em Jesus, no Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus querido, porque aqui somos peregrinos, é verdade. Somos cidadãos dos céus, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela revelação da Escritura. Obrigado, Deus, por tão linda história de Abraão. Nós cremos, nós aceitamos e aplicamos para a nossa vida com fé, rumo às mansões celestiais. Queremos sim, meu Senhor, ser bênção aonde o Senhor nos colocar,
em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Concluindo essa parte, nós queremos ouvir um belo hino. Do nosso hinário é o número 221 e que nossa querida irmã Viviane vai então entoar neste momento. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu, são de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Opa, graças a Deus, muito obrigado, a irmã Viviane, por este belo hino. Quero ser um vaso de bênção. E você, meu irmão, minha irmã, são convidados a ser uma bênção, como Abraão o foi. E agora com este hino tão encantador, tão bonito, é o nosso desafio, é o nosso convite. Sê tu uma bênção. Quero ser um vaso de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Encerremos então com a bênção apostólica. Que a bênção eterna do nosso Deus, que a bênção eterna de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje, amanhã
e sempre e sempre. Amém.